Olá pessoal, esse vídeo é continuação da primeira parte de logaritmos. Eu vou deixar esse primeiro vídeo, o link dele na descrição. No primeiro vídeo a gente tratou sobre a definição de logaritmos e resolvemos alguns exemplos. Agora a gente começa ou retoma a partir da condição de existência dos logaritmos. Essa condição de existência dos logaritmos, ela decorre da definição de logaritmos que a gente fez naquele primeiro vídeo. Então, a nossa definição dizia que log de b na base a igual a c. C é um número que é o logaritmo definido dessa forma, e a gente viu que isso daqui pode ser representado de uma forma exponencial. Tá? As condições de existência, então, elas decorrem daquela definição, porque a gente definiu que para isso daqui ser verdadeiro, o b tem que ser maior do que zero e o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, para a gente entender por que disso, imaginem aqui log de 81 na base 3, a gente calculava isso atribuindo a esse log um valor x, ou seja, 3 elevado a x é igual a 81. 81 posso escrever como 3 à quarta. Portanto, x é igual a 4. Esse x igual a 4 é o valor do log. Portanto, o log de 81 na base 3 é igual a 4. Para mostrar por que b tem que ser maior do que zero, a tem que ser maior do que zero e diferente de 1, vamos pegar esse log aqui, vamos fazer assim, ó, log na base 3 de menos 81. Isso daí seria igual a x, ou seja, 3 elevado a x é igual a menos 81, ou 3 elevado a x é igual a menos 3 à quarta. E aí a gente percebe que não é possível achar um valor de x para essa expressão aqui. Okay? Então, por isso que o nosso b aqui, ele tem que ser um valor maior do que zero. O mesmo raciocínio se aplica ao a. Se a gente colocar um a negativo, a gente não vai conseguir resolver a expressão. Vocês podem fazer isso em casa. Testa ali colocando, ao invés de menos 81 aqui, coloca 81 e faz menos 3 aqui, tenta resolver, vocês vão perceber por que o a tem que ser positivo. E ele tem que ser diferente de 1, porque se a gente colocar aqui 1, então se a gente colocar assim, log de 81 na base 1 igual a x, 1 elevado a x é igual a 81, e a gente não tem uma solução para essa equação aqui, porque 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1, ok? Então, essas são as condições de existência para a gente ter um logaritmo. E como é que isso se aplica nos exercícios ou quando a gente tenta determinar uma expressão? Vamos a alguns exemplos, então, para ilustrar isso daí. Primeiro exemplo, determinar os valores reais de x para os quais existe log na base 2 de x menos 3. Então, na nossa base aqui, como o 2 ele é maior do que zero e também 2 é diferente de 1, essa condição de existência aqui já está validada, está ok. Então a gente vai passar a olhar agora o b. E a gente sabe também que b, que no caso é x menos 3, tem que ser maior do que zero. Resolvendo essa equação, x tem que ser maior do que 3. Né? Portanto, os valores de x para os quais existe esse log, x pertencente aos reais, está o que? X maior do que 3. Para x que não esteja nesse conjunto aqui, esse log que foi dado no enunciado não existe. Vamos a um segundo exemplo. Determinar os valores reais de x para os quais existe log de x ao quadrado menos 4x menos 5 na base x menos 2.
Vamos começar analisando a nossa base. Então a gente sabe que x menos 2 tem que ser maior do que zero, portanto x tem que ser maior do que 2, e x menos 2 tem que ser diferente de 1, portanto x tem que ser diferente de 3. Vamos analisar agora o b. A gente sabe que x ao quadrado menos 4x menos 5 tem que ser maior do que zero. Aqui a gente está diante de uma inequação do segundo grau. A primeira coisa que a gente faz para resolver uma inequação do segundo grau é obter as raízes. Então, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. A gente pode resolver isso daqui por Bhaskara, ou também a gente pode resolver por soma e produto. A soma tem que ser o oposto de b sobre a, e o produto tem que ser igual a c sobre a. Tenho que encontrar então dois números que somados deem 4 e multiplicados deem menos 5. Então as minhas raízes são x1 igual a menos 1, x2 igual a 5, né? Ou seja, somados dá 4, multiplicados dá menos 5. Ok? E aí, vou pegar aqui, fazer o estudo de sinal em cima da minha parábola. Essa parábola tem duas raízes reais, então em menos 1 e em 5. Bolinha aberta nos dois casos, porque a minha inequação é maior do que zero. Eu tenho um a positivo, então a minha parábola tem concavidade para cima. Aqui é a parte positiva da minha função, aqui é a parte negativa. Para que eu tenha esse logaritmo aqui seja existente, eu tenho que conciliar todas as condições de existência que eu avaliei aqui. Então, essa condição de existência, essa condição de existência e essa daqui. Então, para isso, vou fazer aqui a reta que representa a minha primeira condição de existência, lá do x menos 2. Essa segunda reta aqui que representa a condição de existência da parábola, x ao quadrado menos 4x menos 5. E eu vou fazer a intersecção aqui de todas as condições de existência. Eu vou representar nesse diagrama aqui todos os pontos importantes dessas condições. Então, começando pelo menor valor, que é menos 1. Depois o 2. Depois o 3. Depois o 5. A primeira condição, ela é x maior do que 2, então eu vou fazer aqui, ó, bolinha aberta em 2, e eu vou pegar todos os valores maiores do que 2. Só que a gente tem que ter cuidado aqui que tem que ser x diferente de 3, então bolinha aberta em 3 também. Então, aqui é a faixa onde eu estou respeitando essas condições aqui de cima. No segundo caso, eu preciso da parábola do x ao quadrado aqui maior do que zero. Aqui nesse diagrama a gente percebe que esse maior do que zero acontece à esquerda do menos 1 e à direita do 5. Entre menos 1 e 5, essa função aqui vai ser negativa, então daqui para cá é negativo. Isso não interessa para a gente para satisfazer as condições desse log aqui. Então a intersecção dessas duas curvas aqui nos fornece esse intervalo aqui, correto? Portanto, os valores reais de x para os quais existe esse logaritmo aqui estão representados nessa última reta.
Portanto, x tem que ser pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 5. X maior do que 5 é esse intervalo aqui, à direita do 5. Bom, a gente passa agora para o estudo da primeira parte das propriedades de logaritmos. Eu dividi aqui entre essas propriedades que decorrem da definição, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as propriedades de operações, onde a gente vai falar de produto, quociente, assim por diante. Tá? Então estou elencando aqui 5 propriedades, eu vou mostrar brevemente para vocês de onde que elas vêm. Então a primeira propriedade de logaritmos diz o seguinte: o log de 1 na base A é igual a zero. Por que que isso é verdade? Vamos supor que a gente não sabe dessa informação e a gente faz assim: o log de 1 na base A é igual a x. Isso quer dizer que A elevado a x é igual a 1. Como é que eu faço para alguma coisa, um número qualquer elevado a outro seja igual a 1? Isso só é possível se eu tiver A elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Né? Portanto, o x tem que ser zero. Tá? Ou seja, volta aqui nesse resultado. Log de A na base A é igual a 1. Então, novamente, vamos supor que a gente não conhece isso daí, não conhece esse resultado, então a gente quer calcular quanto é log de A na base A. Isso quer dizer que A elevado a x é igual a A elevado a x é igual a A, quando não tem nada aqui no expoente, é a mesma coisa que A elevado a 1. Mesma base, eu só igualo os expoentes, x é igual a 1. Ou seja, voltei aqui nesse resultado. Log de A elevado a n na base A é igual a n. Mesma coisa, vamos pegar o enunciado, vamos fazer de conta que a gente não sabe o resultado, igualar a x e calcular. A elevado a x é igual a elevado a n. Mesma base, iguala os expoentes, x é igual a n, que é esse resultado aqui. A elevado a log de nzão na base A igual a nzão. Da onde que vem isso daí então? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse log aqui, ó, log de n na base A igual a x. Não conheço então. Isso quer dizer que A elevado a x é igual a nzão. A elevado a x é igual a nzão. Só que o x é esse log de A na base n, ou seja, A elevado a log na base n de A é igual a nzão. Esse resultado aqui é o próprio enunciado que a gente tinha aqui. E por fim, log de x na base A é igual a log de y na base A, se e somente se x é igual a y. Então vamos começar pegando esse log aqui. Vou fazer o seguinte, ó, log na base A de x é igual a r, ou seja, A elevado a r igual a x. Vamos pegar esse outro aqui, log na base A de y é igual a s, ou seja, A elevado a s igual a y. E vamos fazer o seguinte, vamos igualar r e s, vamos fazer r igual a s. Se eu fizer r igual a s, igual a um outro valor qualquer, v, eu vou ter o seguinte, a elevado a s igual a elevado a r, que é igual a elevado a v. Nessa condição aqui, eu tenho que x é igual a y. Ok? Se x é igual a y, log na base A de x vai ser igual a log na base A de y, que é esse resultado aqui. Ok? O importante aqui é a gente, toda vez que a gente for fazer isso daqui, a gente não vai ficar demonstrando. Algumas são mais óbvias e algumas, essas três iniciais aqui são bastante
diretas, né? Essas outras duas aqui, essa daqui também é bastante intuitiva, essa daqui talvez seja aquela que a gente precisa de um treino maior para conseguir incorporar ela ao nosso raciocínio, ok? Então, tomem nota dessa daqui, porque a gente vai usar no próximo exemplo, ou seja, A elevado a log na base A de Nzão igual a Nzão. Vamos ver como é que a gente consegue aplicar isso daí. Então, eu tenho no primeiro exemplo, calcular o valor de 2 elevado a log de 10 na base 5 vezes log de 5 na base 2. Eu posso começar fazendo o seguinte, eu vou reescrever esse termo inteiro aqui da seguinte forma: 2 elevado a log na base 2 de 5 elevado a log de 10 na base 5. Essa alteração aqui que eu fiz é baseado no princípio de que potência de uma potência, eu posso manter a base e multiplicar os expoentes. Eu posso fazer isso daqui nos dois caminhos, ok? Então, propriedade de exponencial, isso daqui. Percebam que eu tenho 2, eu tenho esse 2 na base aqui de novo, e de acordo com a quarta propriedade que a gente viu na página anterior, eu posso escrever isso daqui como esse valor Nzão aqui. Isso daqui está fazendo o papel do Nzão. Então, isso tudo aqui vai ser igual a 5. E isso elevado a log de 10 na base 5. Aí aqui de novo eu tenho o 5 na base do expoente, o 5 na base do log, e aí esse 10 aqui fazendo o papel do Nzão. Então, eu posso reescrever isso daqui simplesmente como 10. Então, percebam como essa propriedade facilitou muito a nossa vida, ok? Segundo, calcular o valor de x, tal que log de x menos 2 na base 2 igual a log de 9 na base 2. Aqui a gente vai usar a quinta propriedade, ou seja, quando eu tenho log na mesma base, eu posso igualar o logaritmando, x menos 2 igual a 9. Antes de fazer essa igualdade, que vai sair de forma bastante direta, uma coisa muito importante é eu sempre calcular a condição de existência do log quando ele está na forma equacional aqui. Então, fazendo o cálculo da condição de existência, esse log aqui vai existir quando x menos 2 for maior do que 0, portanto x tem que ser maior do que 2. Então, o valor de x que eu vou calcular aqui para encontrar a resposta dessa equação, ela tem que respeitar essa condição de existência. Agora sim, a gente vai aplicar a quinta propriedade da página anterior, ou seja, mesma base, eu posso igualar os logaritmandos, ou seja, x menos 2 é igual a 9, x é igual a 11. Percebam que x igual a 11 respeita essa condição de existência. 11 é maior do que 2, então a gente respeita a condição de existência. Ok? Só espero que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima.